O nome da pregação de hoje é O Deus que controla tudo. Vou tentar defender a tese de que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Inúmeros cristãos não possuem problema algum quando nasce uma criança saudável em dizer, foi Deus. O problema deles é quando nasce uma criança com algum tipo de deficiência. Eles não possuem dificuldade em afirmar, Davi foi levantado por Deus. O problema deles é o texto de Romanos, que declara que Faraó, aquele endemoniado, também foi levantado por Deus. Eu vou tentar defender isso. Deus controla tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas que acontecem neste mundo. Tudo que acontece, acontece porque Deus quis, diante da sua soberania, do seu querer. Então, a história de Jonas é a seguinte. Deus fala para Jonas, Jonas, vai para Nínive. Mas Jonas faz o quê? Vai para Tarsis. Nesse momento, ele pega ali o seu navio, e o texto bíblico diz que Deus envia uma tempestade. Não é que a tempestade vem, Deus envia. Por conta disso, o barco quase vai a pique, de tal maneira que eles decidem por, primeiro, tentar se esforçar para chegar à terra. Eles descobrem, olha, a culpa aqui é de Jonas, porque eles lançaram sortes, jogaram a moeda. E a moeda caiu do lado de Jonas. Por isso, diz o texto bíblico que eles ouviram de Jonas, o que devemos fazer com você? Joguem-me ao mar. E eles disseram, não vamos fazer isso. Ficaram com medo. E tentaram se esforçar para chegar à terra. Mas diz o texto que quanto mais eles se esforçavam, pior ficava a tempestade. Então, eles foram obrigados a jogar Jonas ao mar. Aí diz o texto que um peixe que Deus enviou, o peixe não estava passando por ali por acaso. O peixe foi enviado por Deus. O peixe o engole. E então o peixe vomita Jonas, onde Deus queria, em Nínive. Lá Jonas prega, o povo se arrepende e Jonas fica furioso, porque ele não queria que o povo se arrependesse. Não queria. Então Deus prepara, diz o texto, Deus prepara uma planta. Esse é o resumo aí da história de Jonas. E Jonas fica muito revoltado, porque Deus salvou o povo. Aquele povo maligno. Mas lembre disso, tudo aqui é orquestrado por Deus. Nós não temos aqui no livro de Jonas um Deus que deu corda no relógio e foi embora e partiu. Não, ele interfere em cada detalhe mínimo da história de Jonas e obriga os homens a escolherem aquilo que Deus quer. Os homens tinham outra opção a não ser jogar Jonas ao mar? Eles tinham, por mais que se esforçassem, eles tinham outra opção a não ser jogar Jonas ao mar? Deus é soberano sobre tudo. Esse é um resumo aí do livro de Jonas e da doutrina da soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ok, tendo dado esse resumo, pense assim, um avião caiu, crianças morreram, velhos, jovens, mulheres. O pastor que acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas, mais conhecido como calvinista, dirá, foi Deus. Isso foi Deus. Afinal de contas, se Jesus disse que nenhum pássaro cai sem o consentimento de Deus, sem Deus assentir, sem Deus afirmar, pode. Se nenhum pássaro, que se dirá acerca de uma vida humana? Nenhuma vida humana cai sem a vontade de Deus. Por isso nós, calvinistas, afirmamos, foi Deus. Deus tem algum propósito, mas foi Ele. Permitindo ou executando, não faz muita diferença, foi Ele. O pastor moderninho, entretanto, que acredita que Deus é bom, e para ele, Deus ser bom significa que Deus não pode permitir nenhum tipo de sofrimento. Então, o pastor moderninho diz, Deus não tem nada a ver com essa tragédia. Assim, o pastor moderno crê livrar Deus de culpa. Oh, Deus será culpado se afirmarmos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas aí retrucamos, espera aí. Você está dizendo que Deus é bom e Ele não quer essas coisas. Ele não tem nada a ver com isso. Sim. Mas você também disse que o seu Deus é todo poderoso? Sim. Ora, se Ele é todo bondoso
E a bondade dele se resume nesse pensamento que você acabou de falar. Ele não quer essas coisas. E ele é todo poderoso. Por que não fez nada? Então, ou o seu Deus não é todo bondoso, como você disse, ou ele não é todo poderoso. Você consegue notar que a afirmação de pastores modernos, ela é um tiro no pé? De que ela deixa uma grande dúvida. Porque é assim que esses pastores respondem: não, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Com isso, a dúvida é a mãe da incredulidade. Agostinho, por exemplo, abandonou a sua fé no início de sua caminhada, justamente por isso. Deus é bom porque existe o mal. Dizer que Deus é soberano sobre o bem e o mal é a única resposta lógica e, consequentemente, que pode trazer fé e consolo. E grave essa minha frase, porque esta minha frase resume toda a minha pregação. Afirmar que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal é a única resposta lógica, consequentemente, que pode trazer fé e consolo. A crença de que Deus é completamente bom e todo-poderoso, mas não tem nada a ver com as coisas que acontecem no mundo, as coisas ruins que acontecem no mundo, gera dúvida. E a dúvida é a mãe da incredulidade. Eu vou começar dando só um exemplo. José foi traído por seus irmãos. Seus irmãos, motivados por inveja, o venderam como escravo. E grande parte dos seus irmãos queriam matá-lo. Anos se passam, fome vem sobre a terra. José agora é governante do Egito, governador do Egito. O único lugar em que há pão é no Egito. Diz o texto bíblico, então, que seus irmãos vão até José, sem saber que é José. Se ajoelham diante de José. Dentre os irmãos de José estava Judá. O Messias deveria vir não da tribo de José, mas de Judá. Diz o texto bíblico que quando os irmãos percebem que estão diante de José, ficam apavorados. Mas José os consola da seguinte maneira: Deus me enviou adiante de vós. Por quê? Para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus, como José lida com as mágoas, com a sua dor, com a maldade humana? Como? Deus é soberano sobre o mal. Deus é soberano, inclusive em relação à mesquinharia do coração de vocês. A inveja que brotou, que se desenvolveu como um carvalho no coração de vocês. É assim, para conservar a sucessão de vocês e garantir a vinda do Messias. Deus é soberano. Esse é o meu argumento. Deus faz tudo. Como diz Isaías 45. Este é um outro texto que vai servir como pano de fundo aqui para a minha pregação. Desde o nascer do sol ao pôr do sol, eu sou Deus e não há outro além de mim. E ele continua. Qual a evidência de que não há outro Deus? Eu faço a paz e crio o mal. Eu faço todas as coisas. Eu faço. De maneira alguma o texto diz que Deus comete injustiça, isso é impossível. Mas ele está dizendo, Deus é sim soberano sobre o bem e sobre o mal. Esta é a única resposta lógica e a única fonte de consolo para você, Dona Maria, para você, seu João. Você pode pensar que eu estou falando de coisas abstratas, calvinismo, soberania, problema do mal no mundo. Não. Essa ideia é a que mantém a sua fé firme. É essa ideia que é a única resposta lógica para o problema do mal no mundo. Portanto, Deus controla tudo. Este é o meu primeiro princípio. Deus controla tudo. Quem controla o mundo? O dualista acredita que duas forças concorrentes, o bem e o mal. Isso já teve vários tipos de nomes, por exemplo, o maniqueísmo, que já foi refutado pela igreja. Não existem dois deuses. Os maniqueus de nossa era existem, estão aos montes espalhados pelas igrejas evangélicas. Eles acreditam que existem dois deuses, Jesus e o diabo. Não existem dois deuses. Não existem dois deuses. Há um só Deus. O ateu acredita que o tempo e o acaso regem o universo. Mas o cristão bíblico diz, o Senhor
governa desde o nascer do sol ao pôr do sol. Como? Ele faz todas as coisas. Ele faz. Eu mato e faço viver. Quem fez a boca do homem? Eu. Quem fez o mudo? Eu também, declara Êxodo. Eu faço todas as coisas. Aqui no texto de Jonas, quem controla tudo? O Senhor. A natureza, por exemplo. Jonas 1,4. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar. Na NVHM, a nova versão do Homem Moderno, a Bíblia do Homem Moderno deve estar escrito de outra maneira. Mas o vento veio por si só, afinal de contas, quem é Deus para interferir no livre arbítrio do poderoso e soberano homem moderno? Quem ele pensa que é? Quem Deus pensa que é? Deus. Deus enviou o vento. Então, o Senhor preparou um grande peixe. O peixe veio, por acaso? Não, o Senhor preparou. Então, o Senhor Deus. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta. Tudo aqui é controlado por Deus. Abacuque 3,6. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Ele que provoca todas as coisas na terra. Ele mesmo. As pragas do Egito, ele. Os elementos, o fogo, o ar, tudo. Ele. É por isso que ele pode, por exemplo, abrir o Mar Vermelho, porque ele é soberano sobre a natureza. Ele é soberano sobre todas as coisas. Sobre os animais, é ele quem fecha a boca dos leões. É ele quem orquestra os corvos para que tragam carne para os israelitas. É ele também que faz a mula falar. É ele que envia ursos para punir aqueles moleques que se levantaram contra o profeta. É ele. É ele quem orquestra, inclusive, o funeral da rolinha e do pardal. Nenhum pardal, o mais insignificante e sem valor para a época dos passarinhos, o animalzinho mais sem valor, ele diz, nenhum pardal morre sem o meu consentimento. Ele é soberano sobre a natureza. Ah, não sei. Você pode, quando a terra treme, um terremoto mata pessoas, você pode dizer, não sei porque Deus fez isso. Mas você não pode dizer, não sei o que aconteceu. Não sei quem fez. Não sei. Não, nós sabemos. Ele para e faz tremer a terra. O acaso. Quem é soberano sobre o acaso? A moeda dos marinheiros. Caiu por acaso em Jonas? A sorte que foi lançada caiu por acaso em Jonas? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. 1 Reis 22. O texto bíblico diz que Deus queria a morte de Acabe por conta de seus pecados. E por meio do profeta, Deus diz, você não vai voltar dessa batalha. O profeta diz, se você voltar, Deus não falou por mim. Ok. Acabe está na batalha. Diz o texto que um homem arma o arco e solta a flecha. E o texto diz assim, por acaso, caiu em Acabe. O Senhor é soberano sobre o acaso, sobre a sorte. O Senhor é soberano sobre os homens, tanto Jonas quanto qualquer homem. Pense nisso. O texto bíblico diz que ao saber que Jonas era o responsável por aquilo, por aquela tempestade, quando os marinheiros sabem disso e ficam com muito temor, porque Jonas diz, eu sirvo ao Deus do céu e da terra. E eles tentam então chegar à terra. E se esforçam, diz o texto. Mas o texto de Jonas declara, quanto mais eles se esforçavam, pior ficava a tempestade. Eu pergunto a você, eles tinham opção de não jogar Jonas ao mar? Não tinham. Deus orquestrou tudo para que eles fizessem isso. E Jonas fosse engolido por um peixe e fosse vomitado em Nínive. Ele é soberano, como declara Provérbios, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina.
O texto não diz que Deus coloca sujeira neste rio que é o coração dos homens. Mas Deus se utiliza dessa sujeira e dessa imundícia que é o coração dos homens e inclina de acordo com a sua vontade para os seus propósitos. Como declara Romanos 9:17. Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo eu te levantei. Eu te levantei. Não tem como fugir da ideia de que Deus está muito ativo aqui em relação àquele homem, Faraó, que era maligno. O texto não diz que Deus colocou maldade em Faraó. Mas o texto diz, Deus levantou o Faraó. Não temos problema quando falamos que Deus levantou Davi. Ou seja, Deus é soberano sobre os homens bons. Não temos problema sobre isso. Quanto a isso. O nosso problema é quando afirmamos, Deus levantou Hitler. Deus é soberano sobre todos os reis, sobre todos os homens. Pilatos diz para Jesus, eu tenho poder para libertar você. O que Jesus diz? Não tem. Não tem. Ciro, a profecia bíblica anunciava, um dia um homem chamado Ciro vai se levantar e restaurar Israel. E um dia isso acontece. Como? Porque Deus previu que Ciro ia querer fazer isso? Ou porque Deus, ele escreveu a história, então a história tem que acontecer do jeito que Deus falou? Deus viu como os homens escreveram a história e concordou com ela? Ou Deus escreveu a história como diz o Salmo 139? Deus me viu substância ainda informe, e no seu dia ele escreveu e determinou cada um de meus dias. Vejamos. 2 Crônicas 36:22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Quem move o espírito de Ciro? Deus. É o Senhor. A maldade humana está debaixo do controle do Senhor. É por isso que Deus fala sobre Nabucodonosor, o homem que veio, estuprou mulheres, matou crianças, decapitou homens. Deus chama assim Nabucodonosor, meu servo. Você pode achar forte, mas esta é a única resposta para o problema do mal. Deus é soberano. Ele está ou julgando, ou transformando a maldade humana para o bem do seu povo e de sua glória. Mas qualquer outra resposta é um grande ponto de interrogação. Não sei. E esse ponto de interrogação é a mãe da incredulidade. Amós, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Você está me ouvindo pela primeira vez? Está chocado? É fruto da nossa era. Principalmente depois do advento do iluminismo, onde o homem decidiu abandonar Deus. Somos iluminados agora. Não precisamos mais da revelação. Isso é bobeira, isso não existe. Apenas a nossa razão há de nos guiar. Isso foi um salto para frases do tipo, eu faço o meu destino. Desde que eu me dedique, eu posso fazer o que eu quiser. Desde que eu me esforce, eu posso chegar onde eu quiser. A terra ou a Tarsis, qualquer lugar, eu posso chegar. Desde que eu me esforce. É porque você foi ensinado dessa maneira. Você acha que você é livre, você acha que você é poderoso. Você não é. Desde Gênesis, que você deseja ser Deus, é Deus quem faz destino. É Deus quem faz a sorte. É Deus. Mas desde Gênesis, eu e você somos seduzidos pela possibilidade ilusória de sermos Deus. Governantes absolutos de nossa vida. Não existe. Isso não existe. Espera aí. O que a gente está lendo aqui em Jonas? Jonas voltou porque Deus, respeitando a vontade de Jonas, ficou parado. Deus disse, Jonas, vá para Nínive. Jonas disse, não. E Deus disse o quê? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Vou fazer o quê, gente? Se o Jonas não quer, quem sou eu para falar? Aqui, ó. Um resumo do pensamento moderno. Jonas voltou sozinho. Essa é a Bíblia moderna, hein? Jonas voltou sozinho, pois Deus, respeitando a soberana vontade do homem, ficou parado enquanto a tempestade veio sem nenhuma interferência divina. Assim como o peixe e a moeda da sorte, que caiu por acaso em Jonas.
Tudo isso, pois, quem Deus pensa que é, para ser absoluto sobre a vontade do poderoso homem moderno, que se vê iluminado, livre e poderoso. Nós não somos nada. Quem jamais resistiu à vontade do Senhor? Pergunta Paulo. O Deus que tem a chave de Davi em sua mão, que quando ele abre, ninguém pode fechar, que quando ele fecha, ninguém pode abrir. O coração do homem faz planos, mas Deus lhes dirige os passos. Deus lhe dirige os passos. E Isaías. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, desde o nascer e o pôr do sol, que fora de mim não há outro Deus, eu sou o Senhor e não há outro. E como ele evidencia isso? Que ele é soberano. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Se ele não é soberano sobre todas as coisas, há dois deuses então? Há dois deuses. Isaías declara, Isaías 14, 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Quem? Quem? Não, Deus não faz nada que você não queira. Leu isso na onde, gente? Facebook? Para-choque de caminhão? Onde você leu isso? O profeta não quis, mas foi. E mesmo estando lá, não venha me dizer, não, mas no meio do caminho a vontade dele mudou. Não mudou. Depois de ter pregado lá, ele continuou emburrado, teve que ir. Quem jamais resistiu à vontade do Senhor? Ok, quais as implicações extremamente atuais, relevantes disso para mim e para você? A soberania de Deus é a única resposta lógica que traz fé, consolo e humildade para mim e para você. Primeiro, consolo que brota da fé. O consolo nunca vai brotar do eu não sei. O salmista se levanta animado porque ele diz assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei. É a certeza que nos mantém de pé. Eu vou dar o seguinte exemplo. Uma criança nasce, vou pela 1000ª vez, o meu mesmo. Os irmãos não aguentam mais essa história, né? Olha a diferença entre mim e um casal que eu conheci. Meu filho nasce, quase morto. A gente acreditava que ele não ia sobreviver. E completamente destruído por dentro. Mas o médico olha e fala, você está tão bem. Todos os outros que eu vi nessa circunstância não ficam assim. Eu falei, gente, bem na onde, né? Mas arrebentado, mas não com dúvida. Não com dúvida. Nenhum pingo. Por quê? Primeiro, eu sabia por que aquilo acontecia e meu filho podia morrer. Eu pequei. Nós pecamos. Antes de pecarmos, a água não afogava. O ferro não feria. Nós pecamos e a partir daí cardos e abrolhos surgiram na terra. Essa é a primeira resposta bíblica, calvinista. Nós somos malignos. Eu nunca sei porque um avião sai de sua origem e chega ao destino. É em relação a esses que eu não sei. Em relação a todos os que caem, em relação a todos esses eu sei. Nós pecamos e o salário do pecado é a morte. O que eu não entendo é porque nós acordamos de manhã. É isso que eu não entendo. Como nós, seres malignos e depravados, ainda podemos respirar. É isso que eu não compreendo. A morte eu compreendo muito facilmente. Muito facilmente. Segundo, a minha fé declara que Ele, o meu Deus, era soberano sobre aquela circunstância. De maneira que eu podia não entender o que Deus estava fazendo naquele instante. Mas eu sabia que era Ele quem estava, porque nenhum pardal cai sem o consentimento dEle. Quanto mais meu filho. Portanto, eu acreditava que Deus faz todas as coisas para o seu propósito. E Ele se utiliza, inclusive, da maldade, da morte, para trazer vida e glória. A cruz é o maior exemplo disso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
para mostrar em ti o meu poder, eu criei, eu coloquei Faraó ali, para mostrar. Você acha que é pouco isso? É porque eu e você não conhecemos Deus ainda. Você acha que é pouco Deus se utilizar da maldade para revelar a sua bondade? Da fraqueza humana para revelar o seu poder? Você acha que é pouco? É porque eu e você não sabemos quem Deus é, em sua grandeza, glória e pureza. Mas um dia nós o veremos como Ele é. E você vai entender que todas as dores e sofrimentos são insignificantes, porque elas também ajudaram a revelar quem Deus é. Soberano sobre o bem e sobre o mal. Uma criança nasce saudável, foi Deus. E a criança que nasce deficiente, não sei. Não sei. E achamos que este não sei livra Deus de culpa, como se Deus fosse culpado. Achamos que isso é um terreno sólido, a dúvida. Não, nós sabemos. Nós sabemos. Quem fez a boca do homem? O Senhor. Mas e quem fez o mudo? O surdo. O que vê? Quem foi? O Senhor. Mas e o cego? O cego. Não sou eu, o Senhor? Não sou eu? Para conservar a vida, Deus enviou José. A maldade humana, a maldade dos homens, foi administrada por Deus para cumprir e executar o seu propósito. Para algo muito maior. Essa é a nossa crença. E é daí que brota o nosso consolo. Se Deus não fosse soberano sobre o mal, eu não sairia de casa. Eu não sairia. Se os homens podem fazer o que quiser contra mim, eu não sairia de casa. Inclusive diante das ameaças que a gente sofre, os cristãos sempre sofremos, sempre. Nós não sairíamos de casa. É porque nós sabemos. O coração do rei está na mão de Deus. É por isso que você pode voltar para casa, seu João. Você não vai perder o emprego, a não ser que Deus queira. Se você perdeu, fique em paz, Deus está no controle. Ou para que você se arrependa de seus pecados, ou para que Deus o leve para um outro nível. Enfim, eu posso não saber o que Deus está fazendo, mas eu sei que foi Ele. Porque Ele tem o coração do rei, do patrão, do seu pai, ou do seu pai que foi embora. Ele tem. Ele é soberano. Eu vou dar outro exemplo de como que, oh Jesus, meu Deus, como que a gente tem que confiar que Deus é bom. Uma vez eu encontrei um homem e ele estava muito chateado, um pastor, muito chateado, porque ele foi enviado para, acho que o sul de Minas, sei lá. E a igreja não o sustentou e ele perdeu a fé. Perdeu a fé. Não queria mais ser pastor. Por quê? Por conta da maldade dos homens que o enviaram. E aí ele ficou muito chateado. Eu passei uma situação muito parecida. Não com os pastores, não exatamente igual a dele, assim, mas tinha algumas semelhanças. Em que por conta de uma questão política, de um ciúminho, eu não pude ir para certo lugar. Eu lembro que eu queria muito ir para aquele lugar, queria demais. E eu sabia que eu só não estava indo por conta de um ciúme, de um sentimento mesquinho de um homem. Eu bati o telefone, na época era fixo, quase aquele de discar ainda. Amém. Sem problema. Gente, como eu quis pegar um barco e fugir, não para Tarsis, mas de qualquer lugar que não fosse essa cidade. Como que eu não queria morar aqui? Meu Deus. Meu Deus. E tentei, como os marinheiros, me esforcei muito. E hoje, depois de 20 anos, 15 mais ou menos, eu olho para trás e penso, Deus do céu. Depois que a história foi escrita, eu olho e penso, se eu tivesse ido para o lugar que eu queria, eu não sei como eu e minha família estaríamos. Eu realmente não sei. Aquele ciúminho tosco, ridículo, mesquinho, aquela maldade humana, de alguma maneira, cooperou para o meu bem e para a preservação da minha família. Ele é soberano.
Ele é soberano não apenas sobre você, que teve o privilégio de ter um bom pai. Ele é soberano sobre você, que viu seu pai bêbado ir embora. Não, não foi um acidente. Deus não tinha tirado férias em Bahamas, nas Bahamas celestiais. Não. De alguma maneira, até as coisas ruins cooperam para o bem do povo de Deus. De alguma maneira. Quem podia imaginar que um lugar de vergonha, de maldição, seria hoje para nós o lugar de glória, de poder e de salvação? Não é isso que nós falamos da nossa cruz? Da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é soberano sobre o bem e sobre o mal. Esta é a única resposta lógica e, consequentemente, que gera fé, que produz consolo. Consolo. Segunda implicação disso, dessa ideia de que Deus faz todas as coisas. Que nós não podemos fazer o que queremos. Ele é soberano. Se Ele quiser que você vá para Nínive, você vai para Nínive. Ele vai cumprir a vontade dele. Nos humilhamos. Preparando este texto, essa pregação, eu me lembrei de toda essa concepção moderna de que o homem é livre. Na Idade Média, esses discursos do tipo, eu faço meu destino, isso seria incabível. Pense nisso. Idade Média. Bárbaros invadindo a todo instante. Os vândalos, por exemplo, arrancavam a língua de seus adversários. Peste negra, 1/3 da população europeia morta. O que Legoff e outros historiadores afirmam é que pais deixavam seus filhos com as entranhas em chamas, fumegantes, dizia ele. Os abandonavam ali, iam embora. O que muitos dizem é que a pessoa estava bem, de repente, pum, morria. Oh. Expectativa de vida baixíssima. Mortalidade infantil nas alturas. Na Inglaterra, depois da Idade Média. Historiadores falam que os ingleses não costumavam dar nome aos seus filhos porque morriam vários deles. Então, para não se apegar, não davam nomes. Não davam nomes. Era inconcebível, em tempos passados, alguém falando, eu faço meu destino. Desde que eu me esforce, eu realizo qualquer coisa. Eu sou fantástico. Isso, com certeza, é um advento do iluminismo, ainda que você nunca tenha lido Voltaire, ou ouvido sobre Rousseau, e todos aqueles filósofos ateus. Tudo nasce ali. Nós agora somos demais. Nós fazemos o nosso destino. É tão tola essa ideia, é tão pueril. Veja bem, os próprios filósofos notaram isso, muitos deles que escreveram absurdos, como Marx, Rousseau. Veja o que Marx disse, olha, os homens são escravos dos meios de produção. Rousseau, os homens são escravos da sociedade. Freud, os homens são escravos do sexo. Eles erraram muito. E o próprio diagnóstico está imperfeito, mas de alguma maneira eles notaram, somos escravos, não somos livres. Jesus diz para os judeus, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão verdadeiramente livres. Sabe o que eles dizem? Nunca fomos escravos de ninguém. Como não? Naquele exato instante, eles eram submissos a Roma, e o Egito, e a Síria, e a Babilônia, e os filisteus, e os moabitas. Nunca fomos escravos de ninguém. Parece você. Quem é Deus para interferir no meu livre-arbítrio? Ah, meu Deus do céu. É de rir, hein? É de rir mesmo. Nossas circunstâncias. Você não escolheu o seu nome, escolheu? Alguns já estão até escolhendo agora. Isso aí dá para mudar, né? Mas você não pode mudar seu sexo. Não, pastor, pode mudar sim. Não, não pode. Ainda que você arranque a torneirinha, a ordem cromossômica continua sendo o XX, o ovário, o útero, continua tudo lá. Tudo lá. Não tem como mudar. Colocar um símbolo da Ferrari num Fusca, não muda o motor, não muda. Não muda, a essência continua. A sua personalidade. Nem a sua personalidade é uma coisa que você escolhe totalmente. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. E minha esposa é budista, como vocês sabem. Ela não fala.
E os meus 3 filhos, meu amigo, mas parece uma escola de samba lá em casa. É uma gritaria, é um batuque. A minha terceira é a filha que parece com a minha esposa. Pensei, essa aí, vamos ver se vai ser quietinha. Não. E eu acho que é até uma questão de sobrevivência, né? Senão ela não sobrevive. Eu acho que é isso. Como que o ambiente influencia você? O seu jeito? Como que os traumas que você passou? Quantos foram criados por pais que os largaram? Por isso foram abusados, por exemplo. Isso influencia até no jeito de ser, a maneira como enxerga o mundo. Sua família. Como a família determina quem você é? Como determina? Escolheu? O país. Gente, quem escolhe nascer no Brasil, gente? Sou livre. Sou livre. A história do mundo é a história da escravidão. A história do mundo é a história das algemas. Os negros são a última escravidão. Judeus foram escravizados. Gente, você tem a Bíblia aí, ó. Judeus foram escravizados. A palavra escravo vem de eslavo, povo branco, europeu. A história do mundo, a história da ditadura, da opressão. Poucos momentos de liberdade. Mesmo em uma república, a maioria convive com um presidente que não elegeu. Eu faço o que eu quiser. Aí durante toda a vida você se prepara, você dá duro, você acumula dinheiro, monta uma empresa, vem um prefeitinho à la Hitler e diz: feche suas portas durante 6 meses. Aí você quebra. E o famoso livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A capacidade de arbitrar, julgar de maneira livre. Quando me perguntam se eu acredito em livre-arbítrio, eu respondo com outra pergunta. Você acredita em livre pensamento? Em mente livre? Porque só é possível julgar de maneira livre se a sua mente for livre. A mente humana é livre? A mente humana é livre? Até em nosso país, em vários países, se uma pessoa é considerada inapta intelectualmente por algum problema, ela é também considerada inapta para ser acusada e julgada. Ela não vai ser condenada como qualquer criminoso. O homem é livre? Essa é a pergunta. A mente humana é livre? Ou a doutrina bíblica está certa que o pecado afetou o homem de maneira total, intelecto, emoções e vontade? É isso que a Escritura diz. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las. Ele não pode entender, diz o texto, porque ele é natural, ele não tem a capacidade. Como ele pode, então, arbitrar de maneira livre se ele não tem um intelecto livre? Como? E Paulo continua. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Vocês apenas seguiam o que os outros faziam. Escravos do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, vocês apenas reproduziam o que o capeta falava na cabecinha de vocês. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Segundo as inclinações o curso do mundo, segundo os preceitos do capeta e segundo a nossa carne. A palavra carne não é matéria aqui. A palavra carne aqui diz respeito ao nosso eu antigo, o nosso eu Adão, escravo do pecado. Ele diz isso, olha, você apenas seguia a inclinação desse seu eu aí, Adão. É mesmo? Você é livre. Então pare de pecar a partir de agora, nunca mais peque, faça isso. Você é livre mesmo. É nesse estado de cegueira, inclusive, que é uma das bases da misericórdia de Deus ser direcionada aos ninivitas. Veja o texto. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que já mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Não foi isso que também Jesus disse? Perdoa-os, não sabem o que fazem. Não tem
um arbítrio livre, sem... Eles não sabem, eles não sabem, eles não sabem, eles não sabem. Quem somos nós? Quem somos nós? Não conseguimos nem julgar entre coisas tão simples da existência humana. Conseguiríamos ter capacidade para escolhermos por Deus sozinhos? A humilhação, que é a implicação lógica de que Deus orquestra todas as coisas, que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, a humilhação se materializa também quando aceitamos o nosso destino. Aceitamos o nosso destino. É impressionante como que você assiste filmes de Hollywood, pode reparar o tempo inteiro, tá lá, não tem esse negócio de destino, é você quem faz a sua sorte. É impressionante isso, impressionante. Aceitar o nosso destino. Jonas não aceitou e por isso ele pediu a morte para si. É por isso que há muitas pessoas frustradas, infelizes. Infelizes. Não aceitam quem são. Não aceitam o destino que Deus deu a elas. Como disse Aristóteles, você só pode ser quem você é. Óbvio, mas extremamente esquecido hoje. Essa insatisfação que os homens possuem hoje, ela se agrava com esse pensamento moderno do você pode tudo que você quiser desde que você se dedique. Você pode chegar onde você quiser desde que você se dedique. Jonas não pôde, os marinheiros também não. Eu faço a minha sorte, eu posso tudo, eu faço o meu destino. Ah, o homem moderno. Ele abriu mão da imagem de gesso e agora ele adora uma imagem de si mesmo. Como conviver? Como conviver? Eu vou dar uma aplicação prática disso. De que você está preso ao seu destino. De que você não é ilimitado como você acha. Poderosíssimo como você acha. Uma constatação óbvia da realidade. A mais óbvia das realidades. A maioria de nós vai carregar piano. A maioria de nós não vai tocar o piano. É fato isso. É uma questão matemática óbvia. A maioria não vai ser rei como Davi. A maioria terá que preparar o reino para Davi. A maioria. Isso é óbvio. Isso é fato. Como fazer também para que a gente não fique invejando os pianistas? Já que eu não vou tocar também, então ninguém vai tocar. É isso. Já que eu não toco, ninguém vai tocar também. Porque eu, por exemplo, eu posso... Não depende de mim ser um pastor que alcançará milhares de lugares. Não depende. Ou ignoras que é o Senhor que te faz sobressair, diz Paulo. Não depende de mim. Eu posso não ser um bom pastor como muitos pastores que existem por aí. Mas eu posso, pelo menos, carregar o piano para eles. Eu posso, ao invés de fazer como muitos fazem, ficar sabotando, sabe? Ele é bom, mas não é tão bom assim não. Aquele pastor lá, mas é... Eu posso pelo menos carregar o piano. Mas, pastor, como assim? Está dizendo que cabe a gente aceitar nossos destinos, que a gente não pode tentar melhorar? Claro que pode. A gente tem que fazer o máximo com o talento e oportunidade que Deus nos deu. Extrair o máximo dos limões que Deus nos deu. O máximo mesmo. Mas sabendo disso. É Ele quem faz. É Ele quem opera. É Ele quem decreta as coisas. Não adianta a gente se esforçar se Deus falar, não vai. Marinheiros, vocês não vão chegar à terra. Rendam-se. Como Deus disse para Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão? Aquele espécie de cabo assim que tinha um ponteiro de ferro na ponta, um pedaço de aço na ponta, um ponteiro, e era utilizado para conduzir o gado. Recalcitrar é dar coice nisso. E Deus está dizendo para Paulo, Paulo, pare de dar coice. É você quem se fere. Pare de negar o seu destino. Pare de negar a minha vontade. Porque eu nunca perdi. Eu nunca perdi. É você quem vai se perder.
É o que acontece com Jonas. Ele nega o seu destino e está lá, depressivo, querendo se matar. Depressivo, querendo se matar. Mas como convivemos então com essa realidade? De que a maioria de nós não vai tocar piano, vai apenas segurar o piano. Para alguns, uma meia dúzia tocar. Só há uma resposta: eternidade. A crença de que somos chamados a servir a Deus com o melhor do nosso esforço, fazendo o máximo com os talentos e oportunidades que Deus nos deu, para no fim ouvirmos: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É assim que nós fazemos. Nós não ficamos aí diminuindo os feitos alheios. Nós não ficamos aí frustrados com a vida, porque não deu, eu queria ter ido para não sei para onde, queria ter feito aquilo outro, e não sei o quê. Você já viu tanta gente que é assim? Sabe? Eu não fui jogador, porque não dei sorte. Porque também aquele cara lá, olha aquele cara ruim lá. Ele teve um empresário, eu não tive. Já viu isso? E às vezes é verdade, mas eu acho tão feio falar isso. Tão medíocre. É tão pequeno diminuir os outros. É uma vida frustrada, que senta ali debaixo da árvore, como Jonas, e chora, e murmura, e chora no banheiro. Oh, vida miserável. A vida plena é essa aqui. Faz a tua vontade, não a minha. Me dá graça para extrair o máximo, Senhor, o máximo do potencial que o Senhor deu para mim. Senhor, eu não crio ondas, mas quando elas vierem, ó Deus, que eu possa surfá-las em sua plenitude, que eu possa fazer o meu melhor e no final ser recompensado. E me lembrar de que o Senhor orquestra todas as coisas, de que o Senhor é soberano sobre a minha vida, de que as perdas que eu tive, os sofrimentos que eu enfrentei, não foram por acaso, não foram porque Deus partiu, ou então porque, olha, Deus é bom, não queria, mas não sei explicar. Não, eu sei, Ele é soberano, nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem a permissão dEle. Ele escreveu e determinou os meus dias, nenhum pardal morre sem a permissão de Deus, porque eu sou o Senhor, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Eu faço a paz e crio o mal. Eu faço todas as coisas. É por isso, meu irmão e minha irmã, você pode voltar para casa e dormir em paz. Nenhum mal chegará à sua casa, se Deus não quiser. E se chegar, na vida do crente nem existe mal, porque até o mal é revertido em bem. A cruz se transforma em salvação. Deus transforma as nossas tragédias em glória para Ele e benefícios para o seu povo. É assim que cremos. Ele é soberano, controla céus, terra, controla o céu, o inferno, controla a mim e a você, controla o bem, controla o mal. Você crê? Vamos ficar de pé?